Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, professor Clério, aqui no CDAR, Conhecimento, Decisão, Ação e Resultado. Eu quero falar com vocês sobre três coisas. Eu quero falar com vocês sobre sobrevivência, conforto e liberdade. Qual a importância ou o que tem a ver estas três palavras na nossa vida? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, só para a gente ir tratando do assunto, né? Eu quero compartilhar aqui, eu quero tratar destas três palavras com vocês. Ou muitas são as vezes que nós encontramos pessoas, e muitos são os relatos nas nossas mentorias de pessoas que chegam para a gente contando assim: Clério, Luciana, eu conseguindo pagar as contas do mês, para mim tá tudo certo, tá maravilhoso, tá muito bom. Eu só quero pagar as contas do mês. gente, vocês acham mesmo que nós, que somos a semelhança de Deus, a semelhança do Criador, o Todo-Poderoso, será que só pagar as contas do mês é o suficiente? Será que só pagar as contas do mês é o nosso propósito de vida aqui na Terra? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. E também sei que alguns de vocês têm certeza que não. A outra palavra que eu quero tratar com vocês também aqui, quero analisar, é a questão do conforto. Se nós já temos, num primeiro momento, a ideia de que nós somos a semelhança do Criador e que só por este motivo já seria suficiente para entender que nós não estamos aqui somente por uma questão de sobrevivência, nós merecemos algo mais. Clério, mas nós estamos aqui nesta terra só de passagem. Tudo bem. Aqui não estamos discutindo se nós vamos ficar para a eternidade neste plano ou num plano superior. Se lá no plano superior nós temos sim a promessa da perfeição, mas não é porque nós objetivamos ter sim conforto num outro plano, é que nós precisamos aqui descartar o conforto, viver numa condição que seja insalubre, viver numa condição de indignidade. Não é por este motivo. Se nós estamos aqui na Terra, se Deus nos deu a capacidade de pensamento e a capacidade de evolução, obviamente, não podemos admitir que nós estamos aqui nesta terra para sofrer. Jamais. Porque seria negar a dádiva que o Criador nos deu, que é a da capacidade de evoluir. E aí, a outra palavra que eu quero analisar com vocês também aqui é a questão de liberdade. Será que nós fomos criados? Será que nós fomos concebidos para sermos presos, escravizados? Acho que não, né? Pois Deus deve ter coisa melhor para a gente do que simplesmente nos deixar aqui nesta superfície deste planeta para sermos escravizados. Então, olha só, aqui, estas três palavras, elas estão intimamente relacionadas com a nossa capacidade de gerar pensamentos. Como dizia Henry Ford, ele tem uma frase maravilhosa que é: se você acreditar que você vai conseguir, então você irá conseguir. Se você acreditar que você não irá conseguir, então você não irá conseguir. Ou seja, você produzirá o resultado que você acredita. Isto Henry Ford já falava lá no início de 1900. Então, já te peço nesse momento aí, ó, compartilha esse vídeo. Se você sentiu que esse vídeo tem informação boa, compartilha com quem precisa, tá? Nós vamos aqui tratar
de um assunto bastante delicado. A mentalidade das pessoas com relação àquilo que elas acham que merecem ou acham que não merecem. Nós vamos aqui tratar destas 3 palavras, sopesando aqui a questão da mentalidade, a capacidade de pensamento e de evolução que Deus nos deu. Então, olha só. Quando nós falamos aqui simplesmente numa questão de sobrevivência, nós estamos olhando para aquilo que nós chamamos de mentalidade pobre, mentalidade simplista, mentalidade medíocre, ou abaixo da mediocridade. Mentalidade abaixo da mediocridade. É aquela relacionada ao estado de barbárie. A exemplo, quando nós vivíamos em sociedade não desenvolvida, onde o homem da caverna tinha que caçar para sobreviver, ele tinha que simplesmente entrar em batalhas corporais, em lutas ferrenhas, onde muitas vezes ele saía ferido, gravemente ferido. E aí ele tinha que caçar, comer a parte dele e correr para levar para a família, porque já ia acabar, porque poderia vir um outro ser, no caso, um animal selvagem, uma fera, e tomar aquele alimento dele. Então, isso era uma época de sobrevivência. E olha só, tanto tempo depois, nós ainda encontramos encontramos centenas, milhares e milhões de pessoas que ainda estão no estado de sobrevivência. Como assim, Cléber? Ainda agora, se as pessoas já trabalham, as pessoas já vão para sua casa, têm roupa. Este estado de sobrevivência está relacionado à mentalidade. Aqui nós vamos tratar dessas 3 palavras, né? Sobrevivência, conforto e liberdade. Então, veja bem. Estas 3 palavras estão na nossa mente o tempo todo. E elas se materializam em comportamento. Então, veja só. Nós chamamos de mentalidade de sobrevivência o comportamento de mentalidade de pobre. Clério, como assim? Veja só. As pessoas que trabalham e que não conseguem ter o suficiente para pagar as contas, não conseguem ter o suficiente para garantir o aluguel, não conseguem ter o suficiente para colocar ou para garantir os estudos dos filhos, não consegue ter o suficiente para a alimentação, para o remédio, estas pessoas não estão vivendo com qualidade de vida. Elas estão sobrevivendo. Ainda que lá na Constituição está escrito que todos têm direitos iguais e que todos têm direito a um salário digno, capaz de prover, inclusive saúde, educação, alimentação, moradia e transporte, que foi o último item incluso lá no artigo dos direitos fundamentais constitucionais. As pessoas, eles estão num estado de sobrevivência tão grande que muitas vezes eles comemoram, eles agradecem muito, porque conseguiram pagar as contas do mês. Mas nós, aqui no método CDAR, nós temos certeza que somente pagar as contas não é viver com qualidade. É apenas sobreviver. Outra palavra é o conforto. O conforto está relacionado àquilo que nós chamamos de mentalidade de classe média. Lembra da sobrevivência? Pois é, a pessoa vai lá, consegue um trabalho, consegue um emprego, ele tem uma promoção, ele passa a receber mais. Em tese, o teu salário, a tua remuneração, tem, a partir de então, a capacidade de prover a tua família. Aí a pessoa vai e se rende
a mentalidade de classe média. A mentalidade de classe média também assolapa, também acaba com uma grande parcela da sociedade. Ela também sacrifica uma grande parcela da sociedade. Por quê, Cléber? Dá um exemplo. Por quê? Porque a classe média gasta mais do que ganha também. A classe média também chega no final do mês pagando as contas. Muitas vezes, a classe média deve muito mais do que aquele que está lá na mentalidade de sobrevivência, na mentalidade pobre. Na classe média, a gente tem aquilo que nós chamamos de estupidez humana. Ou muitas vezes, né, eu até já brinquei aqui em outro vídeo, chamei de trouxidão humana. Me dá um exemplo, Cléber, da trouxidão humana. Já vou dar um exemplo. Calma aí, gafanhoto, presta atenção. Eu vou primeiro dizer para vocês o seguinte: a classe média compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para as pessoas que ou elas não gostam ou querem criar sentimento de inveja, ou potencializar sentimento de inveja. Como assim, Clério? Eu não acredito. Presta atenção, que eu vou te mostrar. Vou te dar o exemplo. Você já ouviu alguém que comprou o carro financiado? Se a carapuça servir, veste, viu, gafanhoto? Vai doer menos. Presta atenção. É melhor vestir agora do que sofrer as consequências lá na frente. Então, veste logo, assume e tá tudo bem, né? Vai doer menos. Se a pessoa foi lá comprar um carro financiado, é porque ela não tinha dinheiro. Se ela não tinha dinheiro, ela comprou com o dinheiro do banco, da financeira. Então, já está aprovado o primeiro item. Não tem dinheiro. Comprou com dinheiro que não tinha. Tá bom. Mas, na maioria das vezes, a pessoa dá uma entrada. Então, ela tem algum dinheiro. Ela tem um pouquinho. E aí, ela até poderia comprar um veículo que tenha roda, motor, proteção de vidros, lataria, estofamento, alguns itens que podem facilitar a sua vida, um vidro elétrico, uma direção hidráulica, mais um ar-condicionado. Mas aí ele não quer só isso, ele não quer um veículo somente para deslocamento seguro com a tua família. Ele quer um status. Ele não quer um veículo para utilização, ele quer um veículo como símbolo de representação. E aí ele compra conforto e status. Ele compra um veículo com tecnologia que ele nem sabe usar. Ele compra um veículo com tecnologia de rastreamento que ele nem tem o dinheiro para contratar o sistema. Está aprovado o segundo item. Ele compra um produto que não precisa. Ele compra um bem que não precisa. Da mesma forma que ele faz com o carro, ele pode fazer com uma casa. Ele pode comprar uma casa que não precisa e ele pode comprar uma casa com dinheiro que não tem, só por questão de status. Legal, Clério, entendi. E como é que fica aquela história de mostrar para quem não gosta ou para quem ele quer causar inveja? Pois é. A primeira coisa que ele faz quando ele compra um carro que não precisa, com dinheiro que não tem, o que é mesmo? É mostrar para o cunhado, é mostrar para os colegas de trabalho, é mostrar para o vizinho. Entendi. Quer dizer que assim, eu fui lá, eu posso. Então, cuidado, gafanhoto. Presta atenção. Se a carapuça serviu, vista e vista bem, com humildade, tá? Outro dia eu vou falar aí de outras palavrinhas, tá? Verdade, coragem e humildade. Mas vai ficar para um outro vídeo, tá bom, gafanhoto? Vamos lá.
E a liberdade? A liberdade tem a ver com a ideia de planejamento, a ação paciente e persistente para que você tenha, num futuro próximo, qualidade de vida, mas não uma ilusão. Na mentalidade de conforto, gente, como vocês viram, as pessoas vivem num mundo de ilusão. Elas estão pobres, parece rica, mas não é rica. Elas só vivem no mundo da ilusão. Por quê, Cleber? Estão sobrevivendo exatamente igual a outra classe, só que com uma diferença. Estão sobrevivendo com conforto. Como assim, Cleber? Sobrevivendo com conforto? Ora, experimenta verificar a situação de pessoas desta mentalidade que ficaram 3 meses sem ter uma fonte de renda, 6 meses sem ter uma fonte de renda, por não ter uma reserva, pois estavam comprando bens, consumindo coisas com dinheiro que não tinham, é claro que também não tem reservas. E aí o que tem que fazer? Tem que desmanchar o castelinho de cartas. O castelinho de areia vai ruir. Então, gente, cuidado com essa mentalidade. Ela é uma mentalidade perigosa. Ela é uma mentalidade de ilusão, de mentira, do mundo de faz de conta. E nós vivemos no mundo real, tá? Vamos avançar aqui. A mentalidade de liberdade é aquela relacionada à ideia de que as pessoas, elas se comprometem a realizar atividades, se comprometem a agir de determinada maneira, agora, no presente, para que elas possam ter, no futuro, uma qualidade de vida melhor, para que elas possam ter condições de desfrutar daquilo que elas conseguiram realizar. A gente chama essa mentalidade aqui de liberdade de mentalidade de rico, tá? Nestas 3 mentalidades, as pessoas fazem projeções, tá? Não é de todo assim viver a Bangu, né? Mas só para vocês verificarem aqui o exemplo, na mentalidade de sobrevivência, as pessoas fazem as suas projeções por dia ou por semana. Quer um exemplo? Poucas pessoas que estão na mentalidade de sobrevivência, poucas pessoas sabem quanto é o teu faturamento bruto e faturamento líquido anual. Elas não sabem. Sabem, no máximo, quanto ganham por semana ou, em casos raros, quanto ganha por mês. E que depois eu vou gravar um outro vídeo, tá? Normalmente a conta está errada. Normalmente a conta está errada. Vou mostrar para vocês depois. Quem já faz a mentoria lá com a gente no CDAR, já viu, tá? Nós já mostramos lá como é que se faz esse cálculo hora, tá? E depois que a gente faz esse cálculo que mostra, realmente a pessoa fala, eu preciso mudar. Mas, vamos lá. Quem está na mentalidade de conforto faz o cálculo mensal. É aquela pessoa que se orgulha e fica feliz e agradece por pagar as contas, porque faz as contas por mês. Também não sabe o teu faturamento anual, bruto e líquido, tá? Mas sabe quanto tem aí por mês e o que dá para fazer. Mas, na maioria das vezes, não consegue dominar o ego. E aí compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, e vai fazer inveja para aquelas pessoas de quem ela não gosta. E o pensamento de liberdade. O pensamento de liberdade faz projeção anual, faz projeção quinquenal, faz projeção para 20 anos ou mais, para que possa ter para sempre a qualidade de vida, ou seja, para que possa viver, sim, a semelhança de Deus. Pois não acredito que Deus fez a gente aqui para viver sofrendo nessa terra, para apenas sobreviver, para viver uma mentira, para ficar apenas no plano da ilusão, na mentalidade de conforto. Deus nos fez muito mais. Então, olha só.
que a gente tem aqui no método CDAR de premissa, tá? Premissa, tá? Que os teus resultados, eles decorrem das tuas ações. E o tamanho do teu resultado é proporcional ao tamanho dos teus pensamentos. Por que isso, Cléber? Porque se a mentalidade é a capacidade de gerar os pensamentos, e os pensamentos geram os sentimentos, sejam bons ou sejam ruins, e estes sentimentos geram as nossas ações, ou seja, os nossos comportamentos, estas ações, com certeza, vão gerar resultados. Para você que já sabe das mentalidades, mentalidade de escassez, ou seja, mentalidade de pobre, mentalidade de conforto, ou seja, mentalidade de classe média, e mentalidade de liberdade, ou seja, mentalidade de rico, então você precisa agora fazer uma reflexão e entender que tudo isso já está na sua programação mental. Você só precisa reconhecer. Então, já te peço nesse momento aí, ó, compartilha esse vídeo. Se você sentiu que esse vídeo tem informação boa, compartilha com quem precisa, tá? Então, gafanhoto, esse vídeo eu sei que ficou longo. Não tem problema. O assunto é importante. Te digo mais uma vez, se a carapuça serviu, vista, dói menos, tá? E já deixo aqui para vocês também o aviso. A partir de julho, abriremos as reservas para as mentorias em grupo no método CDAR, tá bom? Então, gente, tenham, a partir de agora, muito claro as mentalidades. Mentalidade de escassez, mentalidade de conforto e mentalidade de liberdade. Traduzindo, né? Mentalidade de pobreza, mentalidade de classe média e mentalidade rica. Isto pode fazer a diferença na capacidade de você prover e proteger a tua família. Nos encontramos no próximo vídeo. Lembrando, mais uma vez, né? Se você não curtiu lá na confiança, então curte agora no agradecimento. Gratidão, gafanhoto.